Olá, esse é o Giro pela Liber. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece na sua igreja. Às 9h30, a EBD matutina com o tema único Uns aos Outros. E às 9h30 também tem atividade para a criançada no Liber Júnior. E às 17h, a EBD dos jovens sobre o Evangelho de Mateus. Venha conhecer mais da Palavra de Deus e crescer espiritualmente na Liber. As 4 aulas sobre o projeto Vida, Vocação, Integração, Discipulado e Adoração já estão disponíveis na parte da EBD no site da Liber. Em fevereiro, a MCM retorna suas atividades com um encontro muito especial. Encontro de Mulheres da Liber 2026, dia 20 de fevereiro, às 19h, com o tema Envolvendo as Gerações. Neste dia, teremos um delicioso jantar italiano para confraternização e muita comunhão entre as mulheres. A entrada é gratuita no Salão Erudice. Fisiculto Liber é o desafio que transforma a sua rotina unindo atividades físicas e estudo da Bíblia. E ainda te dá a chance de concorrer a prêmios em um tempo de comunhão entre os irmãos. Para participar é simples, é só acompanhar as regras no Instagram dos jovens e ficar por dentro da programação. O desafio começa dia 21 de fevereiro e olha só, a iniciativa é dos jovens, mas o convite é para toda a igreja. A partir de 24 de fevereiro, venha liberar sua criatividade e participe das aulas de artesanato na Liber. Todas as terças às 9h30. Oferecemos aulas gratuitas de bijuteria, corte e costura, artesanato, bonecas e bolsas. Encontro dos Corais da Liber. Você que já canta em um dos corais da Liber ou você que tem vontade de participar, não perca essa oportunidade. Serão encontros para o aprendizado de novas músicas, aperfeiçoamento do louvor e comunhão. O evento será no dia 6 e 7 de março, na sexta-feira à noite e no sábado de manhã e à tarde com almoço. E terá participação do grupo que ensaiou no culto da manhã e no culto Viva. Venha se voluntariar no projeto Um Novo Tempo, que oferece aulas de balé, expressão corporal, futebol e inglês para crianças de 5 a 13 anos. As atividades acontecem aos sábados, das 9 às 14h, exceto feriados. E esse foi o Giro pela Liber. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece na nossa igreja. Tchau! Boa noite, queridos, queridas. Louvado seja Deus por mais um dia, por estarmos juntos aqui, desta vez ainda transmitindo pela internet exclusivamente o nosso culto, mas é aquela pausa no meio da semana. Você da sua casa, nós tivemos este culto gravado anteriormente, mas queremos fazer chegar a você a palavra de Deus, o nosso momento de oração e uma inspiração. Pastor Felipe estará conduzindo a palavra de Deus para o nosso coração. Você louvará conosco também. Pastor Samuel nos dirigirá no momento de oração. Interaja conosco. Coloque seus pedidos aqui durante a transmissão ao vivo. Nós estaremos também ao vivo compartilhando, interagindo com você. Curta o nosso vídeo aí, clicando no joinha. Se você não é inscrito aí no nosso canal, inscreva-se também. Isso ajuda outras pessoas a receberem o link, a sugestão do vídeo do culto desta noite. Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, e nós queremos, por meio deste momento de oração, abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, entrando em seu lar por meio da sua, televisão, telefone, tablet, seja qual for o seu dispositivo. O importante é que nesta noite estejamos interagindo, juntos celebrando a bondade e o amor de Deus por nós, por meio deste culto transmitido online. Deus abençoe você, celebre conosco e Deus abençoe a sua vida.
Senhor. Tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu grande nome e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o estrado dos seus pés, porque Ele é santo. morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, clama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível.
Olá, queridos, queridas, irmãos, irmãs, graça e paz de Jesus a todos. É um prazer a gente estar junto, embora num formato diferente daquele que estamos acostumados, mas estamos próximos, graças a essas possibilidades que temos em nosso mundo. As distâncias físicas, geográficas que enfrentamos não são impeditivos para nos reunirmos como igreja. Isso é maravilhoso, é motivo de elevarmos o nosso coração ao Senhor com gratidão, porque, embora estejamos longe dos olhos, estamos perto do coração. O abraço dos irmãos faz falta, o sorriso faz falta, o carinho dos irmãos faz falta, mas aquilo que dá sentido e significado ao nosso encontro, à nossa comunhão, não está preso a uma lógica meramente presencial, porque está em todos os lugares, em todos os momentos, que é o Espírito Santo de Deus nos conectando e nos fazendo lembrar das maravilhas do Senhor. Espero que esses dias de descanso, de feriado, esse tempo em família, talvez em casa, talvez em viagem, tenham sido para os irmãos um tempo de muita alegria. Uma alegria não segundo aquela que as festas têm buscado demonstrar e que nós sabemos que é uma alegria passageira, ilusória e que não agrada ao Senhor. Mas eu espero que esses últimos dias tenham sido marcados pela consagração das nossas famílias na presença de Deus. É um prazer a gente estar junto, também para refletir sobre a palavra, e eu quero fazer uma breve reflexão hoje com os irmãos a respeito do cuidado de Deus com a nossa vida. Então nós vamos usar 2 textos para isso. Vamos usar um texto do Antigo e um do Novo Testamento. 2 versículos apenas. O primeiro, Salmo 37, verso 5, que diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. O segundo texto é o de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. São 2 textos diferentes, distantes, aplicados em contextos diferentes, mas que querem dizer essencialmente a mesma coisa, que é o cuidado que Deus tem para com a nossa vida. Nós, como seguidores de Jesus, como aqueles que aceitaram o Evangelho, como aqueles que reconheceram o amor de Deus e a salvação que Ele nos tem dado, devemos rememorar de que quando nós tomamos esse gesto, essa atitude de entregar a nossa vida a Jesus, devemos lembrar de que a nossa vida não é mais nossa, de que o controle da nossa vida não depende mais da força do nosso braço, da nossa capacidade, do nosso entendimento, porque agora nós somos comprados por Jesus. Nós somos propriedade dele, nós pertencemos a ele, nós somos dele. E como somos dele, ele é quem dita a nossa vida, ele é quem prepara o caminho para nós trilharmos, ele é quem toma decisões a nosso respeito e ele faz isso segundo o poder e a vontade dele que opera em nós. Graças a Deus que ele nos ama e sempre faz o melhor para cada um de nós. Essa é a primeira lição que eu queria tirar desses 2 textos, que Deus sempre faz o melhor. O nosso desafio, no entanto, é reconhecer que aquilo que é o melhor de Deus pode ser diferente da nossa lógica, da nossa expectativa a respeito do que nós gostaríamos que fosse melhor para nós. O tempo de Deus é melhor, a resolução de Deus é melhor, o jeito de Deus resolver tal tribulação, tal problema que tenhamos enfrentado é melhor. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Os 2 textos, como eu disse, estão em contextos diferentes. O salmista demonstra ao longo de todo o Salmo, 40 versículos, uma angústia de tantas injustiças que ele tem visto ao seu redor. Injustiça a partir de homens maus, de ímpios, que têm prosperado, que têm angariado lucros desonestos,
que têm adotado comportamentos, procedimentos desonestos e que aparentemente estão se dando bem na vida, estão construindo uma vida estável, uma vida pacífica. Aparentemente eles estão, embora com esse procedimento reprovável ao Senhor, estão adquirindo sucesso, estão tendo uma vida de segurança e de tranquilidade. Mas a Bíblia nos diz, e o salmista, ao mesmo tempo que ele enxerga estas injustiças, ele também nos demonstra uma convicção de que tudo isso é ilusão, de que tudo isso é enganoso e de que Deus tem algo melhor preparado para os justos, que Deus tem algo melhor preparado para os corações íntegros, para aqueles que confiam plenamente aos seus cuidados. Então, meus irmãos, uma coisa é certa, é um desafio para nós descansarmos no mundo em que vivemos. Mas a palavra entrega, no termo original, no hebraico, sugere algo muito interessante. Sugere uma transferência de peso, sugere o mover de um peso. É como se nós fôssemos mover uma pedra de lugar, tirar um peso de um lugar e colocar em outro. Esta é a entrega que nós devemos fazer. Aquilo que nos cansa, os fardos que estão nas nossas costas, nós precisamos tirar e entregar ao Senhor. Entregar o nosso caminho. O caminho pode ser entendido como a progressão da vida, como um futuro que se desenvolve todos os dias diante de nós. Nós precisamos entregar aquilo que nos causa ansiedade. O texto de Pedro também está escrito num contexto de muita perseguição, de muita força espiritual contrária à vida do povo de Deus, ao povo que tem tentado se manter íntegro e correto e que tem sofrido tribulações. Pedro vai inclusive citar o agir do diabo, do inimigo das nossas almas contra o povo de Deus. Ele vai dizer que o diabo tem trabalhado ferozmente e tem andado em derredor, buscando tragar, buscando prejudicar, buscando devorar como um leão tudo que o povo de Deus tem tentado desenvolver. Mas, apesar das injustiças, apesar dos problemas morais, apesar das circunstâncias caóticas que estão ao nosso redor, como sugere o salmista, das injustiças, das mentiras, e apesar de todo o plano espiritual contrário contra o povo de Deus, apesar de toda oposição, embora toda astúcia maligna, nós precisamos guardar o coração e confiar a nossa vida nos cuidados de Deus, sabendo que por meio do poder que Ele tem e do amor que Ele tem por nós, nós prevaleceremos contra todas essas circunstâncias. Nós não entendemos agora, não conseguimos vislumbrar agora estas resoluções, essas redenções da realidade, mas no tempo certo o Senhor há de cumprir essas coisas. Então, é uma convicção em relação ao futuro. Nós precisamos ter uma visão de futuro, irmãos, a ter uma visão de um futuro abençoado, próspero e de uma redenção completa de todas as coisas é o caminho para nos fazer descansar. O que o salmista está querendo nos apresentar é que descansar é um desafio aqui. É um desafio sair do controle, é um desafio não confiar na força dos nossos braços. Isso nos estressa, isso nos angustia. Mas quando nós, de fato, fazemos a nossa fé prevalecer contra os nossos olhos, quando a gente não se apega somente àquilo que é aparente, somente àquilo que nós vemos, mas realmente, por causa da fé, depositamos a nossa confiança de que, embora não vejamos, Deus está fazendo o melhor, isso acalma o nosso coração. Então nós precisamos buscar no Senhor uma sintonia fina em relação à sua vontade, aos seus desígnios para nós. Que Deus nos ajude a perceber que o que Ele chama de melhor é diferente do que nós tínhamos como expectativa do que poderia ser melhor para nós. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, os juízos de Deus são insondáveis. Os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são melhores que os nossos caminhos, e a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, mesmo quando são
diferentes das nossas. Então, esta é a primeira lição que esses dois textos nos trazem, né? E Pedro apela aos presbíteros, aos jovens, aos irmãos variados da igreja, que mantenham o coração humilde diante do Senhor e uns dos outros, e que mantenham a integridade, mesmo em meio às circunstâncias adversas, porque Deus lá do alto está vendo tudo que nós estamos passando. E a segunda lição já é justamente, já construir a ponte para a gente chegar na segunda lição, de que todas as injustiças serão sentenciadas. Irmãos, entenda a injustiça como tudo que é fruto do pecado. A roubalheira, a corrupção desde a gestão que vem do nosso país, dos governantes que de fato temos visto e presenciado escândalos e situações espantosas, como também aquilo que é frustrante que vemos às vezes até perto de nós, situações inusitadas, inesperadas, chocantes, às vezes na nossa família, na nossa igreja, pessoas que adotaram atitudes, comportamentos que nós jamais esperávamos. Também as doenças, também os problemas financeiros, os problemas emocionais, tudo isso que está em desacordo com aquilo que era o propósito inicial de Deus para a sua criação. Todas essas injustiças serão sentenciadas, porque Jesus, segundo a sua obra na cruz, já trouxe redenção a todas as coisas, e um dia essa redenção plena acontecerá. E nós estamos nesse intervalo de tempo entre aquilo que Jesus já fez, aquilo que já está prometido, aquilo que já está declarado como liberdade do cativeiro, como extirpação de todo o pecado, de todo o poder das trevas, mas nós estamos numa progressão até que esse dia pleno da redenção aconteça. Então, que aprendamos a manter os nossos olhos no futuro, como eu já disse anteriormente, para que o nosso coração descanse com a certeza de que no final tudo acabará bem. Todos os seus problemas vão ser resolvidos, irmão. Descanse nisso. Nada nesta vida é eterno, nem mesmo os nossos problemas. O que é eterno? A nossa vida plena no Senhor e a comunhão que teremos com Ele para todo sempre. Então, se lembre daquilo que Jesus diz em João capítulo 16, e aqui já faço a ponte para a nossa terceira e última lição. A terceira e última lição são: os sofrimentos produzem fruto para a glória de Deus, os sofrimentos não são em vão. Então a figura que Jesus usa em João 16 é a figura das dores de parto. As dores de parto, elas vão se intensificando, as contrações vão se tornando aparentemente cada vez mais insuportáveis quando está chegando a próxima hora de dar à luz. Você que é mãe, já passou por essa experiência, pode dizer isso, que cada vez mais que a hora se aproxima, parece que o desafio vai se tornando cada vez maior. E Jesus utiliza essa figura para falar sobre realidades espirituais. Mas ele diz também o seguinte, que logo a tristeza, a dor é substituída pela alegria de ter vindo ao mundo um menino. E logo aquela dor é esquecida e logo há um entendimento de que todo aquele processo difícil, duro, valeu a pena, porque o fruto daquilo chegou até nós, chegou aos nossos braços. O menino nasceu, a criança nasceu, todo aquele período gestacional valeu a pena. E assim também é com a nossa vida. Nos lembremos, irmãos, e aqui precisa do Espírito Santo para clarear o nosso entendimento a respeito dessa realidade espiritual tão misteriosa, mas tão maravilhosa também, de que com Jesus os problemas não são eliminados, os problemas não deixam de acontecer. Na verdade, em certos sentidos, eles até intensificam em algumas coisas, mas a grande questão é que quando nós servimos a Jesus, não precisamos encarar os problemas somente como problemas, somente como dificuldades e adversidades, mas devemos encarar os problemas, as adversidades, as provações, as tribulações como grandes oportunidades de crescimento espiritual. Então, meus irmãos, tudo que nós estamos vivendo, uma vez que reconhecemos que somos dele, que entregamos plenamente a nossa vida a ele, que temos buscado a sua vontade,
tudo que temos enfrentado recentemente não será em vão, não será inútil, não é um erro estarmos passando por tudo isso. É uma coisa que, como eu disse, não deveria estar acontecendo se o pecado não tivesse manchado essa nossa existência. Mas já que pertencemos a Jesus, já que já fomos resgatados do reino das trevas e trazidos para o reino do amor de Jesus, cada vez mais Deus está, em sua imensa sabedoria, utilizando de todas essas coisas, de toda essa dor que temos experimentado, para que frutos da sua glória apareçam e para que o seu reino seja cada vez mais estabelecido por meio daquilo que estamos passando. Então a Bíblia nos diz que os nossos sofrimentos não são meros sofrimentos, mas são testemunhos de como Deus trabalha, de que a doença, a morte, a dor, o luto, o sofrimento físico, espiritual, emocional, são grandes oportunidades para que o mundo veja como há um Deus que nos sustenta, como há uma bondade que nos persegue e como há uma graça que nos alcança e que satisfaz a nossa alma, que não nos deixa desesperados, mesmo em meio às adversidades, mas mesmo em meio àquilo que tenta nos desestabilizar, nós descansamos. Nós experimentamos de uma paz que o mundo não conhece, mas que o Senhor nos oferece. Como Paulo diz, é uma paz que excede todo o entendimento, que guarda a nossa mente e guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Então, meu irmão, eu desejo mesmo que o mundo veja em você algo diferente, a forma como você lida com os seus problemas, pelo tamanho da confiança que você tem no Senhor e por essa atitude de entrega que você já fez para que as pessoas testemunhem de que realmente esta vida vale a pena, que entregar o coração ao Senhor e se manter íntegro em seus caminhos realmente é o encontro da verdadeira alegria. E Deus te abençoe e que você lembre de todos esses princípios. Deus sempre faz o melhor. Todos os problemas, todas as injustiças serão resolvidas, serão sentenciadas. Todas as coisas encontrarão os seus lugares devidos. E os sofrimentos que passamos não são vãos, não são inúteis, mas produzem frutos eternos para a glória de Deus. Eu quero orar com você e espero que essa palavra abençoe o seu coração, a sua vida. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque mesmo em meio a circunstâncias tão difíceis que passamos, às vezes um parente doente, às vezes um cansaço físico, às vezes uma situação de esgotamento emocional, às vezes vícios, pecados, comportamentos compulsivos que têm tirado a nossa alegria, às vezes, Senhor, problemas de relacionamento, às vezes frieza espiritual. Sabemos que todas essas coisas, se entregues ao Senhor, se lançadas diante de Ti, o Senhor pode usá-las para nos ensinar coisas extraordinárias e para mudar o curso da nossa vida. Ajude-nos a manter os nossos olhos fixos no Senhor e na Sua obra, a manter os olhos fixos naquele dia que o Senhor voltará para nos buscar e resgatará o mundo de todas as injustiças. Faz-nos lembrar que tudo que acontecer na nossa vida será o melhor para nós. Mesmo quando a gente ainda não entrega, mesmo quando a gente ainda não percebe o que o Senhor está fazendo, a Tua palavra já nos garante que mesmo antes da gente lançar, mesmo antes da gente entregar a Ti os problemas, o Senhor já tem cuidado de nós. Então, o que eu peço a Ti, Senhor, é que o Senhor continue a nos abençoar, continue a cuidar de nós, mas especialmente faz-nos perceber este cuidado, para que o nosso coração descanse completamente no Senhor. Ao Senhor sejam dados toda a honra e toda a glória, e que em tudo que passarmos, o Senhor seja glorificado. Em nós e através de nós, e em nome de Jesus. Amém. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal,
Amém? Queridos irmãos, seguiremos agora para o nosso momento de intercessão. Diante do que nós ouvimos, eu quero reforçar alguns versículos dentro do Salmo que nós ouvimos, Salmo 37. Especialmente agora o verso 3, que diz: confie no Senhor e faça o bem. E o versículo 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Muitas vezes nós precisamos aprender a nos deleitarmos no Senhor para alinharmos o nosso coração ao dele. E então, tendo o nosso coração alinhado ao dele, teremos anseios e desejos que são semelhantes aos dele, aos do nosso Pai. Por isso eu quero te convidar neste momento de intercessão para que você tome um papel e uma caneta, um lápis, e você anote tudo aquilo que tem sido distração na sua vida para você se deleitar no Senhor. Aquilo que tem atrapalhado o seu deleite no Senhor, na paternidade de Deus. Para que então você coloque isso diante do Senhor. E não há nenhum problema em você pedir as coisas que têm preocupado o seu coração. Peça ao Senhor para que Ele resolva essas situações ou para que Ele te dê alguma resposta, não há problema nenhum. Mas que ao final de você escrever tudo isso, você coloque diante da sua presença e diga: Pai, ainda assim, independente do que o Senhor resolver ou não, responder ou não, que a tua paternidade se manifeste na minha vida nesse momento e que a tua presença seja o meu verdadeiro deleite. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, porque nós, sendo tão pecadores, o Senhor ainda nos ama, apesar de nós. E pelo sangue de Jesus, o Senhor purifica os nossos pecados e nos ensina a dependermos tão somente de Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor insiste conosco. Louvado seja Teu nome. Queremos aprender a depender mais de Ti, Senhor. A confiar na Tua providência, na Tua bendita providência. Ó Senhor, Tu que és a bendita providência. Quero pedir que o Senhor visite cada um dos meus irmãos em suas casas neste momento, que diante das situações pelas quais os nossos irmãos vivem e passam, Senhor, nós conhecemos, o Senhor conhece muito mais os nossos irmãos. Nós sabemos de tantos que passam por dificuldades de enfermidade, por dificuldades familiares, relacionamentos rompidos, dificuldades financeiras relacionadas a emprego, questões emocionais, questões psicológicas, questões jurídicas. Senhor, que o Senhor visite os nossos irmãos e revele-se como o verdadeiro Pai que está cuidando de tudo. Usa destas situações. Sim, Senhor, resolva estas situações, nós pedimos. Cura os enfermos, consola os enlutados, abre a porta dos empregos. Mas, Senhor, usa de cada uma dessas situações para que todos nós nos aproximemos mais de Ti e aprendemos a deleitar-se mais em Ti, Senhor. Conhecemos a Tua paternidade. Sabemos que a Tua presença é a verdadeira providência de que precisamos. Que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. É isso que nós Te pedimos neste momento, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.
Estamos chegando ao final do nosso culto desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, e já quero deixar com você aqui o meu abraço, mas também um convite, porque domingo é presencial. 9h30 a nossa escola bíblica, 10h45 o culto da manhã. Estaremos iniciando a nossa jornada de leitura bíblica 4x4. Lembre-se disso, prepare o seu coração. A partir de domingo até o segundo domingo de dezembro, quando estaremos celebrando o Dia da Bíblia, estaremos lendo 4 capítulos por dia. Vai dar certo. Jornada 4x4 da nossa querida família Liber. Nossos jovens estão junto conosco, toda a igreja reunida. Você terá maravilhosas surpresas com esta leitura bíblica muito bem elaborada para que caia direitinho nas agendas da nossa igreja, na Páscoa, família, uma série de eventos que serão culminantes justamente com a nossa leitura bíblica diária. Então, entre nessa jornada conosco. No domingo pela manhã estaremos refletindo uma mensagem bíblica sobre isso e abençoando o seu coração também com uma palavra de Deus para este momento. E à noite, 18h30, o nosso culto Viva. Venha participar conosco. Chega de online, né? A hora de dar um abraço, de estar presencial e de sentirmos a presença de Deus entre nós por meio da comunhão fraterna. Deus abençoe você, sua casa, sua família e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.